Estamos retornando com o programa A Velha Nova Friburgo. E hoje é para falar da memória do Pantera Negra, um dos grandes boxeadores aqui de Friburgo e talvez até do Brasil, conforme a gente vai vendo aqui no noticiário, né? Ele aparecendo entre vários boxeadores, manchetes de jornal. Se a gente faz uma pesquisa assim dos jornais antigos aqui de Friburgo, ele sempre era manchete, né? E a gente está aqui com o filho dele, Guaraci, que é o Pantera Filho. Guaraci, você falou que você acabou seguindo, né, o seu pai, que teve uma projeção aqui em Nova Friburgo, aqui no Brasil, você seguiu a carreira também de boxeador. Ser filho assim do Pantera Negra pesava mais do que os outros seus colegas na época, né? Porque você tem que, praticamente as pessoas imaginam que você vai ter a mesma performance do seu pai, não é isso? Você sentia esse peso na época, ser filho do Pantera Negra? Não, porque aí sabe como é que era? Porque tem aquele negócio de filho de peixinho. Aquele negócio, filho do Pantera, o Pantera foi campeão brasileiro de boxe, como diz, Guará, tudo bem, como é que ele tá? Você vai lutar nos nossos expressões, você quando? Aí o pessoal sempre faz perguntas assim, a gente sempre sabe como é que é, né? Pois é, e como você se sentia? Você sentia na obrigação, assim, de ter o mesmo desempenho que seu pai? Sinceramente, papai queria que eu lutasse boxe, mas eu falei, puxa vida, papai quer que eu lute, aí já, não, você é filho do Pantera, tem que lutar assim, vai ter uma luta no ginásio de expressão, você vai lutar com o Leonardo Silva e coisa e tal. Eu lutei uma vez com o Machado, né, a primeira vez que eu lutei, aí eu perdi no primeiro round, foi até com nocaute, mas isso é coisa mesmo do esporte, eu perdi com o Machado, né, até colega, mas a gente se dá muito bem com isso, o esporte educa a pessoa, né, a gente não pode, né. Aí depois eu lutei com o Jonas também, Jonas Ribeiro, foi em 68 no ginásio de expressão também. Aí fiz uma demonstração, foi com Luiz Antônio Lengluber também, que é tudo da academia de boxe, fizemos uma demonstração. E aí, por diante assim, mas a gente fica pensando, poxa, papai quer que eu lute boxe, coisa e tal. Papai não era assim chato, ele não me forçava a fazer que não, mas ele treinava e coisa e tal, no meio da garotada lá, na academia de boxe, aqui em Olaria, né? Mas você não teve assim a projeção que o seu pai teve. Não, isso aí não teve, porque na época nós lutamos com o pessoal da Academia Rigor, de Niterói, aí eu estava vendo um incentivo, nós íamos disputar o campeonato do estado do Rio. Mas aí não teve assim um apoio, porque naquela época tinha a TV Rio, né? TV Rio Rica, né? Então depois aí não teve um apoio assim no celular, aí depois foi caindo um bocado assim, foi perdendo um pouco de incentivo, né? A gente ia disputar o campeonato do estado do Rio na época. Tá. Foi parando depois. Tá certo. Nós vamos mostrar algumas imagens do Pantera Negra, né? Que o Guaraci carinhosamente guarda, né? As fotografias do pai dele. Vocês estão vendo aí na tela algumas imagens do Pantera Negra, né? Muito elegante ele, né? E também a gente, né, mostra aí ele com grupos, ele sempre sendo acompanhado de muitas pessoas, porque geralmente os esportistas, né, eles acabam atraindo, né, a presença de autoridades, todo mundo quer aparecer na foto, e a gente está vendo agora as fotos do Pantera Negra, com até políticos, né, Juca talvez depois possa reconhecer melhor, mas são pessoas importantes, governadores, que ele acabou atraindo, né? Janaína, eu estou vendo aqui, o Guaraci veio vestido com esta camisa do Serrano. O Serrano, no dia 21 de abril próximo passado, o Serrano completou mais um aniversário. E eu então aqui estou me lembrando de uma das falas do Monsenhor Miele comigo, me recomendando. Padre Miele um dia chegou para mim e falou assim, Júlio, nós temos que preparar que a nossa escola, o Colégio Nossa Senhora das Graças, cada dia seja uma grande escola formadora, não só intelectualmente, mas de cidadãos, de pessoas de bem. E nós temos que sempre valorizar a olaria. Tudo aquilo que for de olaria, e eu estou lembrando agora dessa camisa do Serrano, Padre Miele falou, nós temos que prestigiar o roquiano, que é constituído de todo esse nosso grupo aqui. Nós temos que prestigiar a Imperatriz de Padre Miele, liberou as dependências do Colégio Nossa Senhora das Graças, da própria capela, para que fosse dado o maior incentivo à Imperatriz de Olaria. E eu fico vendo, né, isso é muito importante, né? Uma figura que marcou época na educação. Padre Miele foi presidente da Fundação Educacional de Nova Friburgo, que durante anos
foi responsável por toda a educação municipal, tanto a nível secundário como a nível também de faculdade, da própria faculdade de odontologia. E é realmente isso, a gente que mora no bairro, a gente tem que ser bairrista. E a TV Luau também hoje está aqui, instalada também nesse bairro de Olaria. Olaria, né? acho que o bairro eu acho que é o único bairro aqui de Friburgo bairrista. Não é isso? Exatamente. Mas as pessoas assim isso é muito importante. Que tem essa coisa assim de eu sou de Olaria, né? Eu não acredito que outro bairro aqui de Friburgo tenha essa coisa, esse não, orgulho, mas é uma coisa, né? né? Esse orgulho que a gente tem, né? Do bairro, da cidade. Veste a camisa, né? Isso é muito importante, Guaraci. Que essa camisa que me deu foi um vizinho meu que mora no outro meu lá. O Valdeci, agora se você dá uma camisa, o seu pai foi, mas aí você dá uma camisa de presente, o Valdeci que me deu. Essa camisa de colega meu, mora perto de casa lá. Agora, se você ainda é reconhecido, a gente está falando do bairro de Olaria, quando olha para você, as gerações mais antigas, claro, falam assim, esse é o filho do Pantera, você ainda tem esse reconhecimento? Tem muita gente me chama de Pantera, né? Ainda te chama de Pantera? Porque eu também trabalho de ferreiro também, né? Eu herdei do meu pai a ferraria, né? E também conserto bicicleta, mas aí, Pantera, uns falam de Guaraci. Hoje me chamam de Pantera, Pantera. Mas as pessoas conversam, as pessoas mais antigas falam da memória do seu pai? Conversa muito. Sempre comenta e conta um caso, alguma coisa assim? Estão sempre lembrando? Fico lembrando, às vezes lembro, quando a gente conta assim, se lembra muita coisa assim. Você ainda tem essa coisa das pessoas preservarem a memória do Pantera Negra, né? E como é que foi os últimos anos de vida do seu pai? É porque o papai morou na rua Presidente Vargas, né, Lili? Aí depois o papai morreu com 64 anos, aí depois ele teve um problema assim de uma hernia, né? Aí começou a passar mal, né? Começou a passar mal assim, aí levaram pro médico, coisa e tal assim, na época, né? Aí ficou só 2 dias depois porque ele faleceu. Ele assim, ele foi aquela pessoa assim que vou parar o boxe e parou e foi cuidar, quer dizer, foi parar não, porque ele tinha uma atividade profissional junto com o boxe, diferente de hoje, que os boxeadores param tudo e vivem em função do esporte. Mas ele assim, chegou um determinado momento, você se recorda, que ele falou assim, eu não vou mais lutar? Não, mas naquela época já tinha parado já. Papai parou papai acabou, aos 40 anos já tinha parado já, aos 40 anos de idade já tinha parado com o boxe. Você se lembra dele comentar, eu não quero mais lutar, eu estou cansado? É porque, vamos supor assim, eu me lembro quando eu tinha uns 13, 14 anos, aí, vou voltar lá atrás, o Pantera Negra, o Ari Santos foi o primeiro Pantera Negra que apareceu no Brasil, ele já chegou em Nova Friburgo com o circo de Pantera Negra. O pessoal falou, seu pai tem circo, não, o circo é do outro Pantera Negra, que aprendeu a boxear no Canadá. Aí uma vez eu me lembro que chegou uma senhora, seu Pantera, tudo bem? Está batendo ferro na ferraria. Seu Pantera, o senhor não quer fazer uma luta lá no circo, não? Está ali na rua Bahia, o senhor não quer lutar, não? Não, já parei já. E um menino, naquela época estava só com uns 13 anos, falou, não, ele por enquanto não começou não, ele está só com 13 anos, e coisa e tal. Eu me lembro que foi uma senhora lá e tudo, na rua Presidente Vargas, né? Conversava com o papai, né? O papai queria fazer uma luta no circo, mas o papai já tinha parado, estava com uns 40 e poucos anos, não, agora eu já parei, eu já pendurei as luvas, né? E um menino, naquela época estava só com uns 13 anos, né? Aí ficou assim, depois... É porque também não dava dinheiro, né, Ju? Não era muito difícil. Tem hora que cansa também, né? Com certeza. Ô, Guaraci, não estava falando ainda, você vestido com essa gloriosa camisa do Serrano, e nessa semana que o Serrano está completando aí mais um aniversário, a gente tem que lembrar para aqueles mais jovens de Olaria que grandes nomes fizeram o Serrano Futebol Clube. Otávio Fonseca, Olavo Fonseca, João Januário, João Agrião. João Agrião que cedeu o terreno para fazer Exatamente, João Agrião, Zequinha Moreira, nosso saudoso advogado, e também o brilhante friburguense de coração, que foi o tenente Renato Arnaldo da Silveira Lopes. Tenente Renato, Janaína, foi uma das figuras mais importantes da história de Friburgo. Ele foi o único friburguense, que eu creio, que inaugurou o próprio busto na Praça Getúlio Vargas de Friburgo. Conheço. Ele foi fundador do tiro de guerra, ele foi provedor da Santa Casa, ele foi presidente da Liga, presidente do Serrano. Eu já fiz um programa sobre da Santa Casa, do Hospital Santa... Enfim, foi um homem de destaque
e que lutava pelo Serrano. Então, o Serrano a gente tem que enaltecer. Hoje o Serrano foi feita a fusão do Serrano com o Fluminense Atlético Clube e que tem hoje o nosso glorioso Friburguense Atlético Clube. Friburguense Atlético Clube, não é isso, Guaraci? Com certeza. Né? Que bom. Porque o tenente Renato, na época, né? Papai Civil tinha de guerra com ele aqui, ele era sargento, né? Ah, Pantera, eu vou levar você para servir no Rio de Janeiro, na Vila Militar. E papai ficou conhecido também, às vezes, fazer algumas lutas lá, né? Lá no Exército, lá assim, ficou conhecido também. Eu já fiz um programa... Eu com 21 anos na época, papai, 21, 22 anos. Eu já fiz um programa com ele falando sobre o tiro de guerra de Nova Friburgo e ele é citado, né? E a gente estava falando dessa questão da memória e tal, você falou então isso, que o bairro de Olaria você encontra pessoas que contam caso e tal. Você se recorda, por exemplo, que geralmente a gente sabe coisas dos familiares através de outras pessoas. Você lembra de pessoas contando episódios do Pantera Negra para você, se lembrando, pessoas que foram da geração dele? Ah, já tem muita gente que fala, né? Eu conheço seu pai pelo boxe e tal. No campo, no Suspiro, no estado do Brasil, tinha todo mundo de trem para lá e coisa e tal. O papai, quando foi disputar o campeonato, lutar com o Bisinella, né? Em 1933, então o trem foi cheio, pessoas pegaram o trem, foi todo mundo para lá, para o estado do Brasil. Na época, o Braulio Pedroso, Braulio Rodrigues, que é um dos maiores empresários de boxe do Brasil, né? Aí ele convidou o papai para lutar com o Bisinella, onde o papai se sagrou campeão brasileiro, mas na época, campeão brasileiro de amador. Aí depois ele se destacou. Mas antes de ele se destacar como profissional, ele foi com o campeão da Armada, o Peitão, campeão da Marinha de Guerra do Brasil. Aí foi no Cine Teatro Leal, em 1931. Que Olaria. Que tem aí não, Cine Teatro Leal. Você dá lá na Júlia, onde você mora, na rua Augusto Spinelli. É o antigo Teatro Dona Eugênia. Teatro Dona Eugênia. Então, foi ali. O Teatro Dona Eugênia teve luta de boxe? Aí então, tem aí o retrato. Mais de uma. Ali com frequência tinha luta de boxe também. Quer dizer, a impressão que a gente tem é que a questão do boxe, né? Você pode armar o circo em qualquer lugar, né? Mas ali tinha condições de fazer, né? No Teatro Dona Eugênia, interessante. Aqui eu estou com o Valdemar Mora também, no antigo Teatro Dona Eugênia, tem a foto também aí. Mas o Peitão é tido como imbatível. Ih, Pantera, você vai lutar com o Peitão campeão da Armada, já lutou nos Estados Unidos, quando ele ia para a Marinha, parece, cuidado, não sei o que, mas o papai conseguiu vencer também, na época. Tá certo. Olha, Guaraci, eu te agradeço muito a presença aqui. E o bairro de Olaria, né, tem assim, a gente trouxe aqui para o programa, né, Juca, mais uma memória, né, desse bairro, que é um bairro assim, tão simpático, né, e tão assim, das pessoas que moram e gostam mesmo, né, sem querer assim, desprestigiar os outros bairros, mas a gente percebe assim, que Olaria tem assim, né, as pessoas vestem a camisa, têm orgulho das pessoas, dos personagens, né, das pessoas que contribuíram com o seu bairro. E eu fiquei muito feliz de trazer a memória do Pantera Negra aqui, está registrado, né, com fotos, acontecimentos, para a gente saber. O Friburgo hoje assim, tem grandes boxeadores, como o Juca citou, o Jornal da Luau também, a gente está sempre trazendo notícias sobre esses boxeadores, mas hoje a gente falou aqui sobre o Pantera Negra, um boxeador da velha Nova Friburgo. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.